Efésios 3:20, a palavra de Deus diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esses dias eu estava pensando nesse versículo, e Deus falou comigo algo poderoso. Deus falou: sabe por quê que eu faço infinitamente mais do que o que vocês pedem e o que vocês pensam? Porque a minha mente é infinitamente maior do que a de vocês. E eu falei: tá explicado. Porque, para pensar, quantos aqui são constantemente surpreendidos por Deus? Sério, constantemente você fala: Deus me surpreendeu de novo. Eu esperava isso, mas Deus fez mais do que eu esperava. É sempre assim, Ele sempre faz infinitamente mais. Agora para pensar uma coisa comigo. Por que somos surpreendidos por alguém? Só somos surpreendidos quando esperamos menos do que aquela pessoa pode nos dar. É ou não é? E aquela pessoa fez mais, consequentemente a gente ficou por surpresa. Por que somos surpreendidos? Porque constantemente esperamos menos do que Deus pode nos dar. Agora fica tranquilo, isso não é sua culpa. Mesmo que você levasse a tua mente ao máximo, você não conseguiria esperar exatamente o que Deus tem preparado para nós. Mesmo que nós nos esforçássemos ao máximo para tentar compreender os caminhos, os benefícios, o propósito de Deus para a nossa vida, mesmo que a gente esforce a nossa mente ao máximo, mesmo que você use 100% do seu cérebro, ainda seria insuficiente, você ainda seria surpreendido. Então fica tranquilo que você vai ser ainda muito surpreendido na sua vida. Mesmo que você tente não ser surpreendido por Deus, Ele vai conseguir te surpreender, porque a mente dele é infinitamente maior do que a nossa. E é muito bom saber disso. É muito bom saber disso. E uma coisa que é interessante, é porque nós estamos aqui hoje, e a gente está rindo, a gente está adorando, é uma coisa maravilhosa estar aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem noção de quantas coisas precisam estar alinhadas para que a gente possa estar aqui hoje. Você não tem noção quantas variáveis Deus precisou sintonizar na terra para que nós pudéssemos ter vida, respirar um ar saudável e estar aqui hoje adorando a Ele. Parece uma coisa, não, parece, a gente que ora, a gente não consegue entender o que está por trás de tudo que a gente vê, do que a gente observa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem noção, vira pro teu irmão e fala isso, você não tem noção do Deus que você está adorando aqui hoje. Alguns fatores, por exemplo, eu fico pensando isso, sabe por quê? Porque eu tive esses dias uma experiência com aquele tecladinho pretinho ali que vocês estão vendo, tá vendo que o Moisés está tocando? Aquele tecladinho pretinho ali, pequenininho. Para eu conseguir, na verdade, aquele tecladinho pretinho, ele não tem som. Ele não tem um som próprio, ele simula um som do computador, é um instrumento virtual. Ou seja, se eu quiser usar, na verdade eu estou simulando aqui agora um piano de cauda. O que vocês estão ouvindo agora nesse momento é exatamente um piano de cauda, mesmo que seja aquele negocinho pequenininho ali. Vocês podem ver que até o grave é igualzinho um piano, para quem conhece aqui, de cauda. Esse piano é um piano muito bom, mas o som em si não sai daquele carinha ali pretinho, ele sai do notebook. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a grandeza de Deus? Por quê? Porque para eu conseguir chegar nesse resultado, eu demorei uns 4 dias, o dia todo. Eu só fiz isso, 4 dias. E eu precisei ajustar apenas umas 4 ou 5 variáveis. Eu precisei fazer apenas algumas coisas, e mesmo assim eu quebrei a cabeça para conseguir botar aquilo ali no lugar. E eu sempre esquecia de alguma coisa. Quando eu achava que estava tudo certo, eu tentava ligar, aí aparecia: não, você esqueceu agora de adicionar as livrarias. Vou adicionar a livraria no programa. E agora, João, tá bom, agora tem que funcionar. Quando eu botava, você esqueceu de configurar o controlador. Então tá bom, vou eu configurar o controlador. Agora vai funcionar. Na hora que ia funcionar, João, agora você esqueceu de configurar a placa. Eu falei assim: meu Deus, quanta coisa eu esqueço, é muito difícil. 4 ou 5 variáveis que eu precisei acertar, 5 ou 6 por aí, e eu conseguia esquecer mesmo assim alguma coisa. Sabe o que me chamou a atenção? É que para nós estarmos aqui hoje, mais de 2 milhões de variáveis precisam estar finamente sintonizadas para que haja vida na Terra, para que você esteja aqui hoje. Mais de 2 milhões, e Deus não pode esquecer de nenhuma delas. Porque se Ele esquecesse de uma, igual eu esqueci ali naquele controlador, eu ter esquecido uma coisa ali, tudo bem, não tem problema, não aconteceu nada. Mas se Deus esquecer uma dessas 2 milhões de variáveis, a gente não estaria aqui hoje. Olha
olha só uma coisinha interessante, só para você ter uma noção. Para que a gente estivesse aqui, primeiro a gente teria que ter uma estrela que oferecesse a luz exata para que a gente pudesse usufruir dessa luz e através do calor a gente pudesse viver. A primeira coisa que a gente precisa é uma estrela que forneça a luz exata. Ou seja, se a Terra tivesse 10% da sua órbita mais próxima do Sol, todo mundo morreria queimado. E se a Terra tivesse 10% da sua órbita mais distante do Sol, todo mundo morreria congelado. A Terra está no exato lugar para que a gente possa usufruir exatamente da quantidade de luz que a gente precisa. Para que chegue exatamente 22 graus Celsius, que é a temperatura aproximada da Terra. Aí tá bom, João, tá bom. Deus ajustou, beleza, Deus ajustou a distância. Mas Deus esqueceu de ajustar o campo magnético, que é o que não permite que as explosões solares cheguem aqui com muita força. A gente já tinha morrido. Então Deus vai lá e ajusta o campo magnético, ok. Ok, Deus ajustou o campo magnético, mas esqueceu da camada de ozônio, ou seja, a gente pode não morrer na hora, mas vai morrer aos poucos. Porque a gente não vai conseguir suportar a luz do sol. Ok, João, Deus ajustou a camada de ozônio, mas esqueceu de ajustar a gravidade. Nós não estaríamos aqui também. Ok, João, Deus lembrou de ajustar a gravidade, mas esqueceu da Lua, que é um satélite natural que regula a órbita da Terra e regula as marés, ou seja, provavelmente nós estaríamos aqui, a Terra já teria sido coberta por água, e a Terra giraria muito rápido e provavelmente o nosso clima estaria todo destruído já. Tá bom, Deus esqueceu, Deus ajustou tudo isso, mas Deus não ajustou a velocidade que a Terra gira em torno do Sol, ou seja, se girasse rápido demais, nós não teríamos clima, não teríamos nada, não estaríamos aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você está em boas mãos. O que eu quero dizer para o Senhor, você é o seguinte: Deus, o que eu estou tentando mostrar para você é que não adianta, Deus não consegue perder o controle de nada. É da natureza de Deus o domínio. É da natureza de Deus as coisas estarem certo. Deus não consegue fazer nada errado. Às vezes a gente pensa, não, Deus esqueceu de mim. Não sei se você sabia, mas existem mais estrelas nos céus do que grãos de areia presentes em todas as praias e desertas do planeta Terra. Quando a gente fala, Deus esqueceu de mim, você não sabe o que você está falando. Sabe por que não tem como Deus esquecer de você? Porque se existe mais areia, mais estrela no céu do que grãos de areia na terra, e a Bíblia fala em Isaías 40 que Deus chama cada uma das estrelas e conta cada uma delas, e chama elas pelo nome. Se Deus lembra de todas as estrelas, tenta contar os grãos de areia. Joãozinho 1, Joãozinho 2, Joãozinho 3, Joãozinho 4, Joãozinho 5, Joãozinho 6, no Joãozinho 500 esqueceu quem é o Joãozinho 1. Mas a Bíblia fala que, agora entende uma coisa, tem mais estrela do que grãos de areia. Se Deus não esquece da estrela, Ele vai esquecer de mim e você, que é a criação mais perfeita que Ele já fez? Deixa eu dizer uma coisa para você: você está em boas mãos. Isso é uma das coisas que um dos pedidos que eu fiz para Deus na minha caminhada foi: Senhor, me aproxima mais de Ti. O que eu preciso fazer, Pai, para chegar mais próximo do Senhor, o máximo que eu puder? Uma das coisas que Deus falou para mim é: olhe ao seu redor. Quando eu comecei a olhar ao meu redor, você não tem noção de como isso me aproximou de Deus. Quando eu comecei a compreender essas coisas que eu estou falando para você, sabe, a minha confiança no Senhor, ela triplicou, quadruplicou, não sei explicar. Hoje, se alguma coisa ruim acontece comigo, esses dias eu ouvi uma coisa assim de uma pessoa: eu nunca vi uma pessoa tão equilibrada emocionalmente como você. É bom ouvir isso, né? Fiquei muito feliz de ouvir isso. Agora, isso se dá a uma única coisa: a confiança de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mesmo que para mim ela não pareça. Eu aprendi que a vontade de Deus continua sendo boa, mesmo que aparentemente ela esteja ruim. E isso move a minha vida hoje. A confiança nesse Deus. E você sabe uma das coisas que motivou essa confiança? Olhar ao meu redor. Ai, meu Deus. Mais de 2 milhões de variáveis, todas elas na palma da mão do Senhor. E você pensa que isso é difícil para Ele?
Ah, não, isso foi difícil. Eu demorei 4 dias para mexer naquele controlador. Deus demorou 7 dias para ajustar as 2 milhões de variáveis e criar a Terra. Em 7 dias ele criou o universo todo. Em 4 eu demorei para mexer num controlador. Tu tá entendendo isso? Em 7, Deus criou todo o universo. A gente conhece aquela história, uma história que eu gosto muito. Porque eu gosto muito, eu não sei se você está com a Bíblia aí, mas se você não tiver, eu vou abrir com vocês, só para vocês verem a ousadia desse homem que, uma coisa, eu estava analisando esse versículo, até falei para Bruna, eu falei, princesa, geralmente quando eu falo isso, princesa, aqui no altar, o pessoal ri, né? Não sei porquê. Depois eu quero mostrar a Antonella, minha filhinha. Gente, vocês não acompanham o meu Instagram, vocês não sabem que eu sou um pai babão, eu sou um pai altamente babão. Depois eu quero mostrar que ela está com a mesma blusa que eu. Mas enfim, vamos voltar. Depois ela vai vir aqui. E aí, igreja? Josué, a palavra de Deus diz, deixa eu ajustar aqui. Josué 10, versículo 12. Olha só, eu queria saber o que se passava na cabeça desse homem quando ele fez esse pedido para Deus. Só isso que eu queria saber. É o seguinte, ó. Josué 10, versículo 12. Só lembrar aqui, Josué fez uma aliança com um povo chamado os Gibeonitas. Pessoal de Gibeão. Ele fez uma aliança com esse povo. O que aconteceu? Quando 5 reis se juntaram para ir contra esse povo clamou ajuda a Josué. O que Josué fez? Foi ajudar esse povo. Então Josué entrou numa guerra, basicamente que não era a guerra dele, mas se tornou guerra dele porque ele fez uma aliança com o povo. Aí no meio da guerra, olha o que acontece, no meio da guerra, tá guerreando, gente, a gente podia pedir qualquer coisa. Por exemplo, eu no meio da guerra eu poderia pedir assim, Senhor, cansa os inimigos. Senhor, não sei, eu tenho inúmeras possibilidades. Senhor, fere os meus inimigos. Senhor, eu poderia pedir qualquer coisa, mas eu nunca pediria o que Josué pediu. Olha só o pedido de Josué. E é interessante que a Bíblia fala que Josué pediu isso diante de todo o arraial. Não foi de baixinho, não. Olha aqui, ó. Josué 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse na presença de Israel: Sol, olha o pedido de Josué para Deus. Ou esse homem é louco ou ele confia muito em Deus. Mas eu acho que é a segunda opção. Sol, detente sobre Gibeão. Ou seja, Sol, fique parado no leste. Ao meio-dia. Aqui em cima, em Gibeão. E Lua, olha só o que ele fala. Perdão, a Lua que está a leste. Aí ele fala: E tu, Lua, detente sobre o vale de Ajalon. Ou seja, ele pede para o Sol e para a Lua ficar parado. Por favor, alguém aqui teria ousadia de pedir isso no meio de uma batalha? Às vezes você não acredita nem que se você orar por cura para o teu irmão ele vai ser curado. Teu irmão fala, tô com a dor, só falta falar assim, tô com a dor, tem um remédio aí não? A pessoa mandando um verde para você orar por ela e de jeito nenhum você ora. Não, vai que eu ore aí, eu não fique curado. Mas enfim, vamos voltar. Provavelmente a gente não pediria isso. Ele pede para o Sol e para a Lua ficar simplesmente parado no meio da guerra. Beleza, eu sempre li esse versículo achando que o Sol e a Lua tinham parado. Mas aí eu comecei a estudar esse versículo de forma científica. Porque a pessoa que escreveu, ele analisou o Sol na ótica da Terra. Ou seja, quem está aqui na Terra pensa que quem está andando é o Sol e a Lua. Mas quem sabe, quem conhece um pouquinho de ciência, sabe que não é a Terra que gira, que não é o Sol que gira em torno da Terra, não é o Sol que está em movimento, mas é a Terra que gira em torno do Sol. Então deixa eu dizer uma coisa para você, se o Sol está parado, não está se movimentando, é a Terra que gira em torno do Sol, então Deus parou o quê? Deus parou o quê? Deus parou a Terra. Deus parou a Terra por causa da oração de um só homem. Mas aí a gente tem um problema. Os cientistas afirmam que pela velocidade que a Terra está, se a Terra simplesmente parar, todo o clima da Terra ele é destruído, não teria mais vida. Ou seja, se Deus freasse a Terra naquele momento, imagina, Josué orou, Deus pisou no freio, Terra para, a Terra está girando em volta do Sol a 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por hora. 300 mil quilômetros por hora. Você imagina Deus pisar no freio. Provavelmente, talvez, o pessoal não precisaria nem pegar o voo de volta, né? O pessoal lá de Belém, o pessoal de São Paulo já ia direto, né? Se Deus freasse a Terra. Mas enfim, não teria como. Então não foi a Terra que parou. Cientificamente seria impossível. E um outro argumento também para a gente saber que não foi a Terra que parou
é o seguinte: a órbita da Lua, ela independe da Terra. Ou seja, se a Terra estivesse parada, a Lua continuaria andando, porque a Lua não depende da Terra para girar. Porém, a Bíblia fala que a Lua também estava parada. Então não foi só a Terra que parou, porque o Sol estava parado e a Lua também estava parada. No universo, todas as coisas estão em constante movimento. Se uma delas para e as outras continuam, as coisas entram em parafuso. Porque na verdade a órbita em volta do Sol é tudo porque massa atrai massa. Então, eles não estão girando porque Deus falou, vai, gira. Não é isso, eles estão girando, por quê? Porque a distância que eles estão do Sol, a distância que eles estão um planeta do outro faz com que ele gire. A força de atração de um planeta faz com que o outro gire. Imagina se a Terra parasse. Os outros planetas iam continuar girando, a órbita ao sistema solar entraria em parafuso. Então não foi a Terra que parou, não foi o Sol que parou. A resposta lógica e científica, porque a Bíblia fala, e não houve dia semelhante a esse. A resposta lógica porque aconteceu na oração de Josué foi que Deus parou o universo inteiro por causa da oração de um só homem. Será que ele merece um aplauso por isso? O universo inteiro foi parado por causa da oração de um só homem. E a justificativa e a resposta foi porque Deus lutava por Israel. Não sei, meu irmão, se é o Deus que luta por você. Mas se Deus luta por você, a pergunta é: por que você ainda tem medo? Por que você ainda murmura? Se é Ele que luta por você, se Ele é o teu Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre murmuração. Quando você murmura e você fala, eu não deveria estar passando isso, você está dizendo para Deus assim, Deus, quem sabe sou eu, faz do meu jeito. Sabia disso? Deus, você não sabe nada, quem sabe foi eu. Quando você murmura, por que, Deus? Isso não deveria estar acontecendo comigo. Você está dizendo para Deus, Deus, deixa eu ser Deus. Porque tem que ser assim, porque eu tenho certeza que isso não deveria estar acontecendo comigo, porque eu não mereço. Deixa eu dizer uma coisa para você, vira para o teu irmão e fala assim, deixa Deus ser Deus. Se você está passando por isso agora, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Você pode não saber agora, mas na hora certa, você vai cantar o hino da vitória, na hora certa você vai glorificar Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você não souber o que Deus está fazendo na tua vida, olha o segredo, olha o conselho. Vira para o teu irmão e fala assim, não fala daquilo que você não entende. Porque quando falamos daquilo que nós não entendemos, nós erramos muito, e a Raina sabe muito bem disso, Miojo sabe muito bem disso. Porque eu fiquei tentando com esse negócio de time code. Vocês viram que a luz estava toda sincronizada com a dança? Eu errei muito, porque eu não entendia nada da situação, mas eles me ajudaram. Não foi eu que fiz não, eles que fizeram. Mas eu precisei estar ali, não é isso, cadê a placa, cadê não sei o quê? E coitado da Raina, coitado do Miojo, sofreram comigo. Porque quando a gente fala daquilo que a gente não entende, a gente fala muita besteira. E eu falava, Raina, bota o cabo aqui, não é isso aqui não. Eu falava, não, isso não tem nada a ver. Aí eu falava, tá bom. Quando nós falamos daquilo que nós não entendemos, a gente fala muita besteira. Então, quando você não estiver entendendo o que Deus está fazendo na tua vida, só se cala, só fica quietinho. E espera o que essa mente brilhante está preparando para você. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A minha única pergunta para você é, você ama a Deus? Então deixa que está com Ele. Deixa que Ele sabe o que Ele está fazendo. Esse Deus é maravilhoso, igreja. Você não tem noção do Deus que nós estamos adorando aqui hoje. Aí num determinado momento, a Bíblia fala que Deus chama Moisés. O chamado de Moisés já começa de forma sobrenatural. A sarça pegava fogo e não se consumia. Aí Moisés entende o que é isso, o que está acontecendo. Deus pede para que Moisés vá para o Egito, que ele usaria Moisés como libertador. Isso tá, anotei aqui. Em Êxodo 3, versículo 13. Isso que eu vou dizer agora. Aí de repente Moisés fala para Deus assim, mas Deus, eles vão me perguntar quem é que está me enviando. O que eu vou dizer para eles? Se eles perguntarem qual é o nome dessa pessoa que te enviou aqui, o que eu vou falar para eles? A resposta de Deus, essa resposta, ela me tocou esses dias.
Porque eu falei, é isso. Deus falou assim, Moisés, se eles perguntarem, você diz para eles. Aí Moisés falou, qual o seu nome? Deus, o que eu falo para ele? A Bíblia fala, Deus simplesmente respondeu assim para Moisés, Moisés, eu sou o que sou. Ok, a gente sempre leu isso, talvez isso não faça muita diferença para você, mas eu comecei a analisar por que Deus respondeu a Moisés, dizendo, eu sou o que sou. Eu comecei a analisar, sabe quando uma pessoa, ela responde dessa forma? Quando ela não encontra uma forma que chegue perto daquilo que ela é. Então ela diz assim, por exemplo, descreve para mim aquela criança ali. Aquela criança é o que é, ela é assim. Imagina Deus tentando achar uma palavra terrena, uma palavra limitada no nosso vocabulário para tentar se descrever para Moisés. Eu creio que ele fez uma breve passada no vocabulário e falou, não tem nenhuma palavra que me descreva. Então ele responde para Moisés, se eles perguntarem, Moisés, fala o seguinte, fala, eu sou o que sou. Eu simplesmente sou. Acabou. Você conseguiu entender isso? Que não existe palavra no nosso vocabulário que descreva Deus na sua essência. Ele está acima de toda palavra. Eu só encontrei uma que chegue perto. Para quem já ouviu, já sabe. É indescritível. É a única palavra que chega perto do que ele é de verdade. Chega perto assim, 0,00001 de 100%. É a que mais se aproxima. Porque se Deus excede qualquer descritiva, qualquer definição humana, a mente de Deus ela é brilhante. Por isso que Paulo, quando ele começa a observar, aquilo que Paulo também era um observador da natureza, das coisas, quando Paulo começa a observar, Paulo ele chega em Romanos e ele fala, ó profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria, dos seus juízos. Ele fala, quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus juízos. Eu creio que Paulo começou a entender um pouquinho. Isaías 40, Deus falou a mesma coisa para Isaías. Deus falou assim para ele, Isaías, a quem me comparareis para que eu me torne semelhante? Você está em dó, Michele? Está em dó? Está em mi? Pode ser em mi também. Tem uma música que teve uma hora que eu falo até isso. Por mais que eu tente imaginar, não dá para comparar nada a ti. És simplesmente o grande eu sou, aquele que tudo criou. O que dizer pra ti? O que dizer pra ti? És indescritível, glorioso, grandioso, incomparável Deus, insondável, maravilhoso, majestoso, santo, tu és incrível. O nosso Deus é incrível, maravilhoso, glorioso, grandioso. Tá ok? Aí Moisés vai. De repente Deus fala assim, Moisés, taca o teu cajado no chão. Moisés vai lá e taca o cajado no chão. Ele fica espantado, o cajado se torna serpente. De repente ele falou, se eles não acreditarem, você vai fazer isso aí que eles vão acreditar. Tá ok? De repente Moisés chega lá e eles falam, e tá aí, mas me dá um sinal de que esse Deus te chamou. Moisés pegou e tacou o cajado no chão e o cajado de Moisés virou uma serpente. Aí os magos chegaram, os magos do Egito chegaram e falaram assim, mas isso aí a gente sabe fazer também. Pegou o cajado dele, tacou no chão, o cajado virou serpente também. Aí o faraó não acreditou, falou, mas o que você está fazendo a gente sabe fazer também. Moisés volta. Deus falou para ele assim, então tá bom, toca nas águas do rio Nilo e as águas vão se tornar em sangue.
Aí Moisés foi lá e pô, tocou os peixes, morreu, ficou aquele fedor, aquela coisa horrível. Eles não conseguiram beber água, um monte de coisa, mas de repente os magos falaram, tá, mas isso aí a gente sabe fazer também. Foram lá e pegaram e transformaram a água em sangue também. Aí de repente Deus chegou e falou, então tá bom, agora toca na terra, que sabe o que vai acontecer? Vai subir um conjunto de rã aí, vai subir um monte de rã e vai tomar o Egito todo. Aí Moisés foi lá e as rãs brincaram. Aí, olha só como é que os pessoal é insistente. De repente, os magos chegaram e falaram, mas isso a gente sabe fazer também. Botaram e tacaram o cajado no chão e as rãs vieram também. Imagina Deus falando, ô povo insistente. Porque o diabo também tem poder. Às vezes a gente pensa que o diabo é fraco, mas deixa eu dizer, o diabo não é fraco. O problema é que quando a gente compara o diabo com Deus, aí ele fica muito fraco. Mas ele tem poder. E a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que respeitar o nosso inimigo. E ele tem poder. E aí o que aconteceu? Deus falou, então tá bom. Eles querem brincar? Vamos fazer o seguinte. Toca na terra, Moisés. E quando você tocar na terra, sabe o que vai acontecer? Vai sair um monte de piolho. Moisés chegou, tocou na terra, chegou. Do pó, a Bíblia fala que do pó surgiram vários piolhos. Do pó surgiram piolhos. Aí veio a praga. Aí os magos do Egito falaram, vamos tentar fazer esse negócio também. Tocaram no mar, tocaram na terra, e os piolhos não apareceram. Aí me chamou a atenção, porque os magos chegaram para o faraó e falaram assim, olha só, isso aí é o dedo de Deus, isso aí é o dedo de Deus. Sabe por quê? Eu estava pensando, sabe por quê? Que quando do pó saiu o piolho, eles falaram que era o dedo de Deus, porque eu só conheço um ser que do pó consegue trazer vida. E a gente sabe muito bem disso, né? Né, pó? Né, pó? A Bíblia fala que do pó da terra ele moldou eu e você. Só tem um que do pó consegue trazer vida, e vida de verdade, que eu vou dizer, que vida. Que capricho, que perfeição e complexidade que ele criou eu e você. Você não tem noção de quanta coisa está acontecendo dentro de você agora, nesse momento aqui que você está olhando para mim. Agora, nesse exato segundo, 50 mil células suas acabaram de morrer e outras 50 mil acabaram de aparecer. Deus te criou e me criou dentro de nós, dentro de cada célula. É que nós temos trilhões dela, dentro de cada célula nossa. Cada uma dessas trilhões de células que nós temos, existe um filamento de 2 nanômetros de diâmetro. Calma, deixa eu explicar para vocês. 2 nanômetros de diâmetro. Sabe o que significa 2 nanômetros de diâmetro? Pega aquela partezinha preta da régua, 1 milímetro, sabe? Todos se acharam? Aquele pontinho preto da régua, que marca os centímetros. Pega um pontinho daquele preto, divide por 1000. Nós temos 1 micrômetro. Agora você pega 1 micrômetro e divide por 1000. Você tem 1 nanômetro. Pega 3 nanômetros e é exatamente o tamanho do filamento de DNA que tem dentro de mim e dentro de você. Agora, isso não é tudo. A questão toda é que dentro de 3 nanômetros de diâmetro, Deus consegue colocar 3 bilhões e aproximadamente 700 milhões de características que definem eu e você. É a maior capacidade de armazenamento que eu já vi na vida. O meu HD é 1 tera, ele aguenta aí 1 giga, 100 gigas, 1000 gigas, eu acho que é isso, 1 tera, 1000 gigas. Olha o tamanho do HD, é um trambolho desse tamanho. E dentro de 2 nanômetros de diâmetro, ele coloca 3 bilhões e 700 milhões de características que definem quem eu e você é. Sabe o que eu entendo com isso? Que por mais que você seja parecido com alguém, você nunca vai ser igual a ninguém. Deus te criou de forma única. E Ele quer em você cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque você foi criado de uma forma única. Pega a tua digital, tenta comparar a tua digital com ninguém. Você pode ter um irmão gêmeo, a digital dele é diferente da tua. Mesmo que você seja um irmão gêmeo, que você tenha um irmão gêmeo, você é
característica única tua. 3 bilhões e 700, não tem como alguém ter 3 bilhões e 700 milhões de características igual a você. Vira pro teu irmão e fala assim: para de ficar adiando aquilo que Deus te chamou para fazer. Aquilo que Ele chamou você para fazer. Fala para mim agora, aquilo que Ele te chamou você para fazer, fala para mim, mas sabendo que é para você que eu tô falando. É para você fazer. Mas ninguém. Sabe por quê? Isso eu posso te afirmar. Ninguém consegue cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer igual a você. As pessoas podem até fazer parecido, mas igual a você não tem como ninguém fazer, porque você é único. Você tem características únicas que Deus te criou. Só você reagiria daquela forma, naquela situação. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Que mesmo esse Deus sendo grande, poderoso, imenso, massivo em poder e glória, Ele me cria e te cria e fala: não só quero te criar, eu não só vou te criar, mas eu vou te amar, e não só vou te amar, eu vou te criar com características únicas e vou morar dentro de você. Deus não se satisfez em morar ao lado e ficar ao lado e compartilhar com a gente. Ele quis morar dentro de nós. E deixa eu dizer uma coisa para você. A gente conhece o valor de um tesouro pelo que está dentro. Hoje, se você tem o Espírito Santo dentro de você, o seu valor é inestimável, porque o valor do Espírito Santo é inestimável. Se eu pegasse uma caixinha aqui agora, do camelô, sei lá, e falasse: quem quer essa caixinha? A caixinha custa 10 reais. Agora imagina que eu pegasse 100 reais e colocasse dentro da caixinha. Quanta caixinha passou a valer? 100 reais. 110, 100, vamos lá. Se eu pego mais 50 e coloco dentro da caixinha, agora a caixinha vale quanto? Porque a caixa não importa se ela é pó, não importa se ela é fraca, não importa, ela vale o que tem dentro dela. Não importa a tua fragilidade, não importa se você é fraco. Deixa eu dizer uma coisa para você: o teu valor não está no teu corpo, o teu valor está no conteúdo que Deus depositou em você. E se chama Espírito Santo. Uma coisa que Deus ministrou no meu coração, que eu preciso passar para vocês também, que é muito importante. Tem alguém cansado com sono querendo ir embora aqui? Vocês vieram lá de São Paulo, Belém do Pará, não vai querer dormir aqui. Vocês podem dormir lá, certo? Espada na face é uma vez por ano. Você que mora perto, fica aqui. Dorme depois segunda-feira. Se der também, tem gente que trabalha. Dorme depois, mas não fica preocupado em dormir aqui não. Se bem que eu não estou vendo ninguém dormindo não, tá? Até agora. Olha só isso, igreja. Aí eu vejo toda essa beleza. Tudo isso que Deus criou. Essa maravilha que a gente está aqui na terra, que a gente vive, que a gente... E eu passei uma experiência com a Bruna, que vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando a gente casou, a nossa casa não estava pronta. E aí o que a gente fez? A gente morou num quarto provisório. Ficou eu e ela num quarto provisório. E aí o que acontecia? A gente ficou na mesma casa da minha mãe lá embaixo, mas num quartinho. E aí o que acontecia? A gente tinha que botar todas as nossas bolsas na mala, que não tinha armário para colocar, porque o armário já tinha dono, era o quarto da Vitória. Ela doou o quarto pra gente. Doou não, assim, emprestou. Então as roupas dela estavam lá. E aí, a gente na hora que ia tomar banho, a gente ia aqui pro banheiro, trocar de roupa no banheiro e voltar. Ou olhar e falar: oh, tem alguém aí, tem alguém aí. Não entra no quarto não, que a gente tá aqui, era uma coisa bem assim. Mas aflições, coisinhas bobas, probleminhas que a gente teria, porque a gente estava numa coisa provisória. Vira pro teu irmão e fala assim: provisória. E sabe por que a gente não murmurava e que a gente achava aquilo era o máximo pra gente, aquilo a gente nem ligava? Sabe por quê? A nossa esperança não estava no provisório, a gente sabia que tinha algo maior vindo. Aí acontecia alguma coisa, poxa, a gente não tem lugar para guardar a nossa roupa, não tem problema, isso é provisório. Aparecia outra afliçãozinha, alguma coisinha, a gente falava: não tem problema, isso aí não liga não, isso é provisório. Se a tua aflição, se aquilo que você está vivendo está tomando muita força na tua vida, é porque você está pegando o provisório e usando como eterno. Essa beleza
vocês aqui, a terra, quantos aqui querem morrer? Ninguém quer morrer. Sabe por que você não quer morrer? Porque você gosta da terra, você gosta de estar aqui. Isso aqui é prazeroso, é bom estar aqui na terra, é bom viver. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se estar aqui, nessa terra é maravilhoso e ninguém quer sair, e isso aqui é o provisório, vira para o teu irmão e fala assim, então imagina o eterno. Se a terra é o provisório, imagina o eterno. Agora, e se o eterno, Deus chegasse simplesmente, porque eu fico pensando, se Deus criou a terra pra gente morar, imagina a casa dele. Porque Deus poderia chegar e falar assim, ó, o eterno, eu vou criar um quartinho pra vocês, já vai ser bom demais, porque é no eterno, na mansão e tal, mas ele não falou isso, ele falou assim, aonde eu estiver, vocês vão estar também, ou seja, vocês vão morar na minha casa. Vira o teu irmão e fala assim, você vai morar na casa do papai. Não é num quartinho não, Deus está chamando a gente para morar com Ele, e se a terra é isso tudo que nós estamos vendo, imagina a casa do Pai. Então o que eu quero dizer para você, agora nesse momento é o seguinte, desapega de coisas terrenas. Claro, tem coisas que você precisa, mas o que eu quero dizer é, para de pegar o provisório e usufruir como se fosse o eterno. Foi o que aconteceu com o jovem rico, o que acontece comigo e contigo muitas das vezes. A gente se apega a coisas e a gente não vive o propósito de Deus na nossa vida porque estamos apegados a essa terra, estamos apegados a coisas aqui nessa terra e não vivemos aquilo que Deus chamou, que é 1000 vezes maior. Porque estamos apegados às coisas erradas, estamos apegados ao provisório. Você já viu aquela chargezinha que fala assim, Jesus está com um ursão atrás, e a criancinha está com um ursinho pequenininho assim, aí Jesus está assim, com uma mão apontada para ela pedindo o ursinho, e com a outra mão assim, pronto para dar o maior, aí ele fala assim, me dá o seu ursinho, aí a criancinha com o ursinho pequenininho falava, ele com um grandão aqui atrás, falava, mas eu gosto tanto dele. Deus com coisas grandiosas para dar para você, Deus com coisas grandiosas para depositar sobre a sua vida, e você preso a coisas pequenas. Por isso que em Mateus 6, versículo do 25 ao 33, ele fala, por que andais ansiosos com o que vocês vão comer, beber? Ele está dizendo, eu sei que vocês precisam disso e eu sou Deus. E eu posso te dar tudo o que você precisa, mas por favor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, em outras palavras, busca primeiro o que é importante e essencial, e aquilo que é secundário eu acrescento para você. Antonella está aqui? Deixa. Meu Deus, olha isso aqui, vem, vizinha. Princesa. Ô, princesa. Aplauda o Senhor por ela é linda mesmo. Ela tá com a mesma blusinha do papai, ó. Eu só não vou pegar ela e ficar com ela no colo falando agora, porque essa era a minha vontade, porque eu sei que ela vai querer pegar o microfone. E o negócio não vai dar muito certo. Mas pode ficar com ela e ver se ela fica. O que me chamou a atenção esses dias, uma coisa muito interessante também, foi que eu estava pensando que a mãe, ela poderia, imagina, eu fico vendo a Bruna tentando preparar o alimento da Antonella. Se eu não ajudar, o negócio fica estreito. Não estou dizendo assim, na preparação do alimento não. Eu não sei cozinhar, a preparação do alimento a Bruna faz muito bem. Eu estou querendo dizer que se eu não segurar a Antonella e não ficar com ela e não ajudar ela nos outros aspectos, calma. Olha aí, princesa, a pessoa estava pensando, viu? Eu preciso ajudar porque é difícil. E com ela já assim, às vezes a gente pode deixar ela num cantinho e ela ficar, mas mesmo assim é difícil. Imagina para um recém-nascido. Eu comecei a pensar, imagina se a mãe não produzisse o alimento do bebê recém-nascido, ela tivesse que preparar o alimento do filho, o filho pedindo colo e chorando.
E foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho, porque a minha mente é assim mais ou menos. E eu comecei a estudar um pouquinho, eu penso uma coisa, eu falo, pô, deve ter mistério de Deus aqui, porque tudo tem mistério de Deus. Eu falei, deve ter alguma coisa aqui, vou procurar. Aí eu fui olhar sobre o alimento materno, eu faço questão, porque eu lembrei da Antonella, eu falei, essa vai ser uma homenagem a ela. Aí o que acontece, igreja? Eu fui estudar como é que funciona esse processo da amamentação, do processo de leite. Gente, olha só como é que Deus é perfeito. Aí quando eu vejo essas coisas, eu falo assim, meu Deus, que mente é essa? Que mente é essa? Que pensa nessas coisas? Que pensou nisso antes de criar, porque ele sabia que podia dar errado. O nome disso é antividência. Sabe o que significa antividência? É você prever um erro antes dele acontecer e já consertar. Antes do erro acontecer, você já vê que pode ser um erro e já conserta. Gente, a antividência de Deus é sobrenatural. Deus previu todos os possíveis erros que poderiam acontecer na criação da terra e da humanidade e consertou todos. Eu não sei se isso toca o teu coração, mas toca. Sabe por que eu fico feliz com isso? Porque eu falo, é o meu Deus. É Ele que cuida de mim. Essas coisas mexem comigo, não sei se mexe contigo, mas mexe comigo porque fala, é Ele que cuida de mim. Eu não tenho com o que me preocupar, é só fazer a minha parte, é só tomar o remédio da forma certa, né, mãe? E aí, basicamente o processo é o seguinte, eu não vou me aprofundar nisso porque é muito complicado, mas eu vou só explicar para vocês de uma forma que todo mundo consiga entender, é simples. A primeira parte do leite, o primeiro contato que o bebê tem com o leite se chama colostro, que é um leitezinho que ele não é branco ainda, é só um líquidozinho que sai dali. Agora olha que coisa interessante, o colostro é considerado leite de ouro, sabe por quê? Porque no colostro tem todos os anticorpos que o bebê vai precisar para crescer saudável. Deus pensou em tudo. A primeira vacina do bebê, os médicos dizem que é o colostro. Agora olha que coisa interessante, depois do colostro tem o leite maduro. Agora a criança sente sede e sente fome. Como é que ela consegue matar a sede e matar a fome só bebendo? Eu fiz essa pergunta. Mas sabe a resposta, sabe o quê? A primeira parte do leite, que é chamado de leite anterior, é um leite ralo, que ele hidrata e mata a sede do bebê. E o leite posterior, que é a segunda parte da amamentação, que é o final da amamentação, é o leite cheio de gordura e nutrientes que mata a fome do bebê. Meu Deus, ele pensou em tudo. Que mente é essa? Não, tá bom. Isso não é tudo. Se fosse só isso, estava até legal, mas não é tudo. Aí esses dias, eu vi a foto de uma pessoa que postou, de uma mulher que postou no Instagram, que o leite dela mudou de cor. Enquanto ela amamentava a criança na parte da noite, o leite estava branco, e de repente ela percebeu que a criança ficou doente na parte da noite. E quando ela foi tirar o leite na parte da manhã, o leite estava amarelo. Ela achou estranho. E os cientistas já começaram a pesquisar sobre isso, eles começaram a perceber que a saliva do bebê é interpretada pelo seio da mãe, e o leite que é derramado para o bebê naquele momento é de acordo com a necessidade do bebê. Por isso que saiu amarelo quando a criança estava doente. O corpo percebeu que a criança estava doente e liberou os anticorpos. Ah, que é isso? Para com isso, será que ele merece um aplauso por causa disso? Que é isso? Que cabeça é essa? Que mente é essa?